Agora aqui comigo, porque a gente vai falar sobre um assunto delicado e necessário. Vocês sabem que eu gosto de peneirar bem o que entra na minha casa, né? Então eu gosto de assistir a Rede Vida, porque é uma TV blindada, a gente mostra o que é bom, o que faz bem, mas, querendo ou não, de vez em quando a gente vira assim, zapeando, se depara com alguma coisa. Em qualquer outra emissora a gente só vê violência atrás de violência. E é triste, triste. As mulheres, gente, elas têm sofrido muito. E entre as mulheres que sofreram violência doméstica no Brasil, 60% delas têm filhos. Essas são as informações do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A nossa casa, o nosso lar, que deveria ser um ambiente de acolhimento, de proteção, às vezes pode se tornar um espaço de medo, de insegurança, não só para as mulheres, mas principalmente para as crianças. Elas não apenas testemunham violência contra as suas mães, mas muitas vezes também são vítimas diretas desse ciclo de abuso. A gente sabe que denunciar é um caminho essencial, mas a gente sabe que vem antes muita coisa. A gente vai falar sobre esse assunto. Também como evitar que esses conflitos cheguem a um nível de tamanha violência. E como os filhos são impactados por esse ambiente de violência. E muitas vezes não é violência física, é violência verbal, violência emocional e muitas vezes violência causada, desculpem minhas amigas que são como eu, vovó, vovô, pelos próprios avós. Que de repente fazem uma violência emocional porque a criança mora com ela e não mora com a mãe. E aí, aquele drama, toda aquela confusão. Eu recebo hoje uma psicóloga que eu admiro, que faz um trabalho incrível nas redes sociais, que é a Sônia Portes, que é mestre em psicologia pela PUC de São Paulo, pesquisadora, escritora e idealizadora da jornada Mãe Solo. Seja bem-vinda. Eu estava com má saudade de você. Obrigada por estar aqui, viu, Soninha? Muito bom te receber. Vamos sentar aqui, porque esse assunto é tão importante, né? Sim. Tem muita criança sofrendo. Sim. E muito adulto irresponsável, sendo responsável por esse sofrimento. Como é que a gente lida com isso ou melhora essa situação? É sempre muito delicado, né, Cláudia? Como que a gente protege a criança da violência que está dentro da casa dela. E a criança, ela acaba sofrendo violência do pai, às vezes, da mãe, e do pai e da mãe quando eles brigam, porque a criança se sente inconscientemente culpada pela briga dos pais. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente protege a criança dessa violência? É entendendo primeiro o que é violência. E a gente está fazendo uma série de pautas, uma série de debates e de discussões aqui, como você trouxe aqui para o programa, isso é muito importante, sobre o que é violência, né? Em um dos meus atendimentos, uma mãe trouxe a seguinte expressão: Sônia, ele me disse, eu tenho sorte por ele não dar na minha cara. E aparentemente ele está dizendo para ela, olha, tá vendo como você tem sorte? Tá vendo como eu te protejo? Tá vendo como eu não tô sendo sacana com você? Eu nem tô te agredindo, eu nem tô batendo em você. E isso gera uma confusão emocional muito grande sobre isso é violência, eu posso denunciar esse tipo de violência e como eu faço esse tipo de denúncia? Quando a mãe escuta esse tipo de coisa, ela fica tensa, o humor dela muda, ela começa a ficar extremamente preocupada, o clima da casa, ele fica pesado. E aparentemente a gente não está falando de violência, porque a gente associa a violência a sangue, a pancada, a violência física. E eu acho que está na hora da gente começar a falar dessa violência psicológica, da violência patrimonial, da violência de gênero. Nós temos aqui uma extensão de debate enorme para a gente começar a entender o que é violência. Aquele marido que, por exemplo, briga com a esposa e fica calado. É a violência silenciosa. E aí todo mundo deveria sentar numa mesa, jantar, não janta, o pai tá bicudo de um lado, a mãe tá chorando de outro, e a criança tá ali assistindo isso
E eu acho que a gente precisa começar a olhar para esse tipo de movimento e entender que isso também é violência. Isso faz sentido para você, Cláudia? Total. Ainda bem que a gente fala sobre isso atualmente, né? Eu me lembro muito de uma época, eu me lembro do dia em que eu li isso numa revista dessas femininas, não sei se foi Elle, Marie Claire, que existia violência emocional. Eu nem sabia que existia isso. Isso é muito antigo, é o gaslight, né? É aquela manipulação. Esse exemplo que eu dei de você tem sorte porque eu nem bati em você, é um desses exemplos, né? Existe um ciclo de violência emocional, Cláudia. Geralmente, os homens praticam mais violência contra as mulheres por uma questão mesmo de desigualdade de gênero. E isso começa no namoro, aparentemente com tudo dando muito certo. E isso confunde muito as mulheres, porque o homem vem com uma proposta carinhosa, romântica. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Coisa do tipo, olha, trabalha menos. Você está trabalhando tanto, deixa que eu honro com as despesas da casa. Aí vem os filhos, olha, acho que é melhor você ficar com as crianças. Deixa a sua profissão, eu honro com tudo isso. E aí depois que ela está dependente financeiramente dele, ele de repente começa, mas você parou de trabalhar porque você quis, essa foi uma decisão sua. E ela fica confusa, mas espera aí, a gente não tinha combinado isso? Agora eu quero de repente voltar a estudar, investir na minha carreira, retomar minha vida profissional e ele não está permitindo porque eu não tenho dinheiro para pagar um curso, por exemplo. Isso é um tipo de violência. Ela vai ficando cercada, ela vai ficando presa, ela vai ficando sem opções. E aí, quando de repente ela traz sinais de que ela quer sair desse relacionamento, porque essa é uma grande questão. Bom, se ela está sofrendo violência, seja ela física, seja ela emocional, por que ela não sai desse relacionamento? E eu atendo muitas mães que já foram vítimas de violência, inclusive numa sessão na semana passada, ela me fez essa pergunta, ela falou assim, Sônia, eu vi a data, já se passaram 3 anos e eu me pergunto, por que eu não saí disso antes? E essa é uma pergunta que a gente precisa colocar em pauta. Por que mesmo estando no ambiente doméstico, no ambiente de violência, sabendo que as crianças estão assistindo tudo aquilo, por que a gente não consegue sair assim que a gente percebe? Não é tão fácil de responder, Cláudia. Não é tão fácil. É porque eu acho que isso vem de muitos anos. A gente experienciou essa violência nas nossas casas, nas nossas famílias de origem. Esse comportamento não é um comportamento exceção em alguns lares. É quase que regra na maioria deles, né? Sim. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente entende que faz parte. Isso. Mas esse é um ponto bem importante, porque claro. a mulher, quando ela está num relacionamento ou quando ela tem filhos, não tem jeito, né? A nossa vida, antes de vir para cá, eu deixei o almoço pronto, eu já liguei para saber se chegou da escola. A gente tem essa responsabilidade com os nossos filhos. E o nosso ciclo social, Cláudia, ele fica muito restrito. A gente para de conversar com outras mulheres. Os homens não. Os homens, geralmente, eles continuam indo para o futebol, eles têm grupos de WhatsApp para falar da vida, eles têm vida social, eles continuam investindo na vida social. A mulher, quando ela tenta compartilhar o que ela está vivendo, ela escuta conselhos do tipo, é assim mesmo, vai passar. Ruim com ele, pior sem ele. Ele teve um dia difícil. Tenha paciência, uma hora ele melhora. E muitas mulheres, mesmo com o divórcio, Cláudia, assim, eu já decidi o divórcio, Sônia, é isso mesmo. Ainda alimentam uma esperança de ser vista, de ser reconhecida, de ser amada e de ser respeitada. E toda vez que vem um comportamento que afirma que ele não mudou, que ele continua o mesmo e que ele não se conscientizou da necessidade dessa mudança, ela vem para a terapia e chora. Por quê? Porque é muito difícil pedir o divórcio e sair de uma relação, principalmente quando se tem filhos.
Porque o abusador, ele costuma usar os filhos como barganha. Então, ele começa a ameaçar essa mãe, dizendo: se você pedir o divórcio, eu vou pedir a guarda. Se você pedir o divórcio, você vai passar necessidade. Se você pedir o divórcio, você vai ter que sair dessa casa, porque essa casa aqui é minha. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Claro, agora a gente também não quer estimular ninguém a se divorciar, né? Eu até costumo falar assim, a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer mudanças verdadeiras, né, gente, no nosso comportamento. Só assim a gente consegue mudar a situação, né? Sim, sim. Aí cada uma de nós precisa avaliar o quanto tá doendo e como que eu caminho para isso, né? Então, mais uma vez, é uma situação de um casal divorciado e o pai humilhou a mãe na frente da filha de 3 anos. E ela foi fazer um boletim de ocorrência de violência contra a mulher. Ele me ameaçou, ele me persegue, ele me humilha, ele faz difamação faz difamação com meu nome. Então, como que eu me posiciono? Tá, mas se tem uma criança, a violência também contra a criança. E a gente faz a denúncia da violência contra a criança. Então, é uma coisa que eu quero compartilhar aqui com todo mundo que está assistindo, né? Precisa ser feita, né, essa denúncia contra a criança. Exato. Existem algumas delegacias especializadas em denúncias de violência contra a criança e contra o adolescente. Mas eu gosto muito, Cláudia, do Disque 100. Você pode fazer uma denúncia por telefone. Eles funcionam 24 horas por dia, todos os dias. Eles têm um atendimento totalmente humanizado e eles protegem os direitos humanos. E melhor, você pode fazer uma denúncia anônima, porque às vezes é a tia que percebe que o pai está cometendo uma violência. Às vezes é a mãe que está cometendo violência contra a criança, porque infelizmente cansada, estressada, em conflito, num lar desestruturado, às vezes a mãe acaba também cometendo algum tipo de violência contra a criança. E uma tia, uma vizinha, a professora, percebe essas mudanças e não sabe o que fazer para não se comprometer. Então, no Disque 100, as pessoas podem fazer denúncias anônimas. Eles escutam a vítima com toda a atenção, com muito carinho, e essa investigação é levada para o Ministério Público e funciona, tá? Funciona e muito. Você viu que na abertura eu lembrei das avós também, né? Porque é muito comum, às vezes, porque tem muito filho adulto aí que é eternamente adolescente, né? E aí os avós assumem os filhos, mas fica aquela guerra com a ex-nora, com o filho e tudo isso na frente da criança. Isso também é violência, né? Sim, isso também é violência. Então, entender que a criança, ela absorve tudo que ela vive no ambiente é fundamental para que a gente tome algumas medidas. E é importante porque às vezes as pessoas dizem assim, a criança não entende nada, a criança não está percebendo nada. E um dos efeitos, né, da criança que é submetida a um ambiente de violência é aquela criança boazinha, que cresce aceitando tudo. Aquela criança que se torna aquela adolescente que quer agradar todo mundo, ou aquele adulto que quer agradar todo mundo. Porque se eu fui educado num lar de violência, qualquer coisa que vier do mundo, eu preciso aguentar. Isso que eu te falei, né? Que é um comportamento que vai sendo perpetuado, porque viu isso na geração anterior, e vai levando. E a gente precisa cortar esse ciclo. E repete, né? Porque que a gente vê? As pessoas vão, se eu sofri agressão, eu me caso, eu tenho uma família, o que eu faço? Eu repito esse ciclo de agressão na minha família se eu não tenho consciência que isso é um tipo de violência. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, você precisa ter coragem de fazer sua denúncia no Disque 100, você precisa ter coragem de olhar para a sua vida e acreditar que você merece um ambiente de paz. Tem mulheres que não têm paz em casa, você merece paz. Olha, eu vou passar o contato dessa psicóloga amada aqui, que é a Sônia Portes. Ela está no Sônia Rodrigues Portes, tudo juntinho, Sônia Rodrigues Portes, tá? Ela tem um canal que é o Divórcio e Maternidade, que orienta as mães que passaram pelo divórcio.
O WhatsApp para você marcar uma consulta é o 119 9255 4062. 119 9255 4062. Tá certo? Tá certinho. Quer deixar algum recado final? Denuncie, né? Eu acho que esse é o recado mais importante. Disque 100 está aqui, acessível para todos nós. Você pode fazer uma denúncia anônima e é importante sim que a gente proteja as crianças, porque as crianças, elas são o nosso futuro. Perfeito.